Goiás negocia a contratação do atacante Matheus Peixoto, 26 anos de idade, que por último estava no Ceará na disputa do Campeonato Brasileiro. E olha, tinha muito tempo que eu não vi um nome que se assemelha bastante de um jogador que acabou de deixar o Goiás, como no caso do Pedro Raul, com as características também do Matheus Peixoto. 1,90 m de altura, de fato não foi bem lá na sua passagem no Ceará, em 16 partidas ele só deu uma assistência. Mesmo assim, aqui mesmo no Brasil, já se destacou bastante na Série A do ano passado pelo Juventude, além disso na Série B com o Bragantino e até mesmo na Ponte Preta. Trazer aqui um pouco mais da sua carreira, os seus números, também a sua duração de contrato e quanto que o Goiás estaria disposto a pagar, né, essa transação semelhante com o que foi no Pedro Raul lá no comecinho do ano. Esse será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Na tela final eu vou deixar os vídeos de ontem, onde eu falei sobre o novo lateral esquerdo do Goiás, o Sander, ex-Sport, e também no caso da negociação do atacante também o Guilherme Bissoli, né? Vou deixar esses dois vídeos na tela final para vocês acompanharem, combinado? Outro recado que quero passar para vocês é do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Vai lá, dá uma olhada também, lá a gente pega os melhores trechos de cada um aqui dos vídeos e coloca aqui no máximo 2, 3, 4 minutos, sempre direto ao assunto. Vou deixar ele aqui embaixo na descrição e é sempre bom a gente ter um canal reserva aqui no YouTube também. Nunca se sabe, né, o que pode acontecer, então pelo menos tendo essa outra forma alternativa da gente se comunicar. Vou deixar ele aqui embaixo, ajudar a gente a alcançar lá essa marca de 700 inscritos, combinado? E também aqui no nosso canal principal, crescemos bastante essa última semana, muito obrigado a cada um de vocês, e agora chegar essa meta de 7 mil inscritos, que já está bem próximo até o final do ano. Conto com a ajuda novamente de cada um de vocês aqui do Goiás News, combinado? Em nossas redes sociais, o Instagram, @GoiásNews1943, e também o meu Instagram pessoal, @GuiMachado_. Para começar o nosso vídeo hoje, para falar sobre essa informação confirmada lá pelo Periquito Brisado, dessa negociação do Goiás com o atacante Matheus Peixoto, 27 anos de idade, não é 26 como eu falei lá no comecinho do vídeo. Ele fez aniversário agora no dia 16 de novembro, completando 27 anos de idade, com boas passagens. A última dele, nem tanto assim, que no caso foi pelo Ceará, né, 16 partidas com apenas uma assistência. Essa informação inicial, abre aspas, Goiás negocia a contratação do atacante Matheus Peixoto, tendência que o negócio seja concretizado em breve. Ele, que pertence ao time ucraniano, o Metalist, jogou a última temporada no Ceará. O negócio está em fase avançada, porém faltam alguns detalhes a respeito de salários e valor pelo empréstimo do jogador. O modelo de negócio é similar ao que foi o negócio do Pedro Raul, onde o Goiás desembolsou uma quantia pelo empréstimo do jogador por uma temporada. Fecha aspas, muito obrigado aí ao meu parceiro, o Periquito Brisado, que já havia garantido, por exemplo, por último, né, a contratação do lateral esquerdo Sander, e agora mais uma, essa negociação avançada com o Matheus Peixoto. De fato, ele pertence ao Metalist, equipe que já foi muito forte, né, financeiramente no futebol lá da Ucrânia. Não vou ficar falando muito desse país, porque o YouTube acaba pegando aqui no pé, tá? Então, depois que eu referir, eu vou falar sempre sobre país europeu ou algo nesse sentido, mas ele acabou entrando numa grande crise financeira, mesmo assim conseguiu contratar o Matheus Peixoto na última temporada, destaque do Juventude, pagou aproximadamente R$1 milhão naquela época ao Red Bull Bragantino, onde tinha contrato curto, acabou com o Juventude naquela ocasião, não ficou com nenhum centavo e perdeu o seu grande goleador, né? Já tinha 7 gols no Campeonato Brasileiro pela equipe gaúcha. Depois disso, lá na segunda divisão do futebol da Ucrânia, né? No caso, eu acabei falando, o Metalist, ele era muito grandão, mas aí perdeu um pouco desse seu poder financeiro, passando por alguns problemas na parte de dinheiro mesmo. Mesmo assim, por lá foi muito bem na segunda divisão, 19 partidas com 15 gols marcados, muito bem, de fato, o Matheus Peixoto, uma característica muito parecida com o Pedro Raul. Essa negociação não é tão difícil assim, já que depois dos problemas, né, entre esses dois países lá, no caso na Europa, ele acabou retornando aqui para o Brasil ainda do mês de março, e o Ceará agilizou para acertar a sua contratação. Um empréstimo caro, o Ceará pagou R$3 milhões para contar com o atleta até o final do ano. De fato não foi bem, teve vários problemas de pequenas lesões físicas, então nenhum tipo de cirurgia ou algo nesse sentido, mas sempre ficando de fora de várias partidas por conta desses problemas de lesões, né? 16 partidas no total, fez a sua estreia, até pegar aqui direitinho para vocês. O último jogo dele foi ainda no mês de agosto, né? Dia 27 de agosto, muito tempo mesmo, um empate contra o Atlético Paranaense no Castelão por 0-0, foi titular naquela partida. O último jogo dele lá na Europa aconteceu no dia 29 de novembro do ano passado, então é bom da gente pontuar isso. Ele chegou aqui no futebol brasileiro no dia 28 de agosto, a sua estreia contra o Ceará, um empate dentro de casa por 2-2, já chegou muito bem, dando assistência naquele confronto. Ele
ficou mais ou menos 6 meses parado, né, antes de voltar ao Ceará, aqui para o futebol brasileiro, o que de fato atrapalha, né, a condução no caso da sua carreira, muito porque chega num time novo, não tem aquela pré-temporada, acho que isso também interfere bastante nessa questão. Sobre em relação aí ao seu contrato lá no futebol europeu, vai até o dia 30 de junho de 2026, então o Goiás tenta essa negociação, fazendo uma pequena compensação financeira para contar com o Matheus Peixoto por empréstimo, assim como foi no caso do Pedro Raul, mantendo aquela taxa de vitrine, né, caso ele seja negociado durante o período que ele esteja aqui, né, no Goiás, defendendo as cores do Verdão, tendo aquela porcentagem básica de 10, 15% e fazendo uma compensação financeira no começo da temporada. E aí está a vantagem do Goiás aumentar a sua folha salarial. Certamente o Matheus Peixoto deve receber na casa de uns 150, não me surpreenderia com uns 200, até mesmo uns 300 mil reais mensais, mas o Goiás chegando, por exemplo, com um empréstimo pagando meio a meio, fazendo uma compensação financeira não tão grande como foi no caso do Ceará, que desembolsou aí 3 milhões de reais, né, na sua negociação. Acho que menos da metade disso já dá para sair negócio e também, né, sendo algo mais lucrativo, já que a sua última passagem no Ceará não foi tão boa assim. Daqui a pouco volto aos números dele, bora falar sobre as suas principais características de jogo. Igual eu falei, eu gostei bastante do que eu vi, principalmente lá no futebol da Europa, né, onde ele passou rapidamente no Metalist. Verdade, é a segunda divisão, mesmo assim números muito interessantes para um jogador. No caso ele marcou aí na segunda divisão, né, em 16 jogos, ele marcou 14 gols e também deu uma assistência, além de um cartão amarelo. Isso é inacreditável, né, para um jogador que havia acabado de chegar lá no Metalist. E sobre como ele costuma se portar, é aquele centroavantão mesmo, muito parecido com o Pedro Raul, 1,90 m de altura, muito alto, destro, forte demais nas bolas aéreas, né, basicamente todos os seus gols já aqui no Brasil também, no Juventude na Ponte Preta, dessa maneira tem um bom posicionamento, até me lembrou o Cano, né, nas movimentações que ele faz, criando um grande espaço dentro da área, né, para buscar a finalização com maior precisão, e pega muito bem também em chutes de primeira, tanto é que, por exemplo, recentemente, né, antes dele fechar com o Ceará, outros clubes tradicionais aqui do Brasil, como o Botafogo, o Grêmio e o América Mineiro, estavam interessados no jogador. Vamos ver se o Grêmio não volta atrás, né, nessa história, acho perigoso, né, no caso, buscando essa referência de um camisa 9 também. Enfim, jogou bem nessas suas partidas, principalmente lá na Europa, voltou aqui para o Brasil, não deu muito certo, mas me empolguei bastante, porque é uma característica muito parecida no caso do Pedro Raul. Esse centroavantão alto, destro, um jogo aéreo muito forte, ataca muito bem o primeiro pau, por exemplo, em cobranças de escanteios, chutes no caso de longa distância e pênaltis, né? Algo interessante também a gente ter essa referência, bate muito bem pênalti cruzado, forte, pega muito bem na bola, gostei também. E eu, se fosse para bater pênalti, gostaria mais dessa maneira. Tem um grande risco de você errar também, mas quando vai no gol, a chance de ser gol é no mínimo, né, de 80%. Então um cara que pega muito bem, já havia feito, por exemplo, boa Série B com a camisa do Bragantino e também na Ponte Preta. Então um jogador muito parecido com o Pedro Raul, até mesmo a mesma história, né? Destacou aqui no Brasil, foi vendido para o futebol do exterior, não se adaptou muito bem por lá, né? No caso, no outro país da Europa, por motivos diferentes, mas retornando aqui para o Brasil, não deu muito certo nesta última passagem pelo Ceará. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Na minha visão, o Matheus Peixoto é bem mais jogador do que o Guilherme Bissoli, até mesmo do que o Nicolas. Acho que tendo o Nicolas e o Matheus Peixoto para o começo do ano, essa referência de um centroavante é sim muito bom, e às vezes ele costuma sair um pouco da grande área, mas a sua posição de fato mesmo é um centroavante, dificilmente joga com outro jogador ali no comando de ataque com outro camisa 9, chegaria realmente para ser esse único jogador, assim como foi no caso o Pedro Raul, que basicamente tomou conta, né, da posição, especialmente no Campeonato Brasileiro. Como eu falei pra vocês, um jogador que eu gostei demais desde aquele período do Juventude, né, no comecinho da temporada, e assistindo novamente os seus vídeos lá no futebol da Europa, foi muito interessante, né, os seus gols, um posicionamento muito forte, acho que encaixaria bem nesse esquema tático do técnico Guto Ferreira, que gosta dessa referência no caso de um centroavantão. No Ceará, dos seus 16 jogos, pegando aqui os números na Série A do Campeonato Brasileiro, 13 partidas no total, sendo apenas 5 delas como titular, esses problemas físicos, né, atrapalhando a sua trajetória lá no Vozão. Uma assistência logo na sua estreia contra o Ceará, última atuação ainda no mês de agosto. Ficou no banco de reservas, um empate contra o Flamengo, né, lá no dia 4 de setembro, depois disso não participou mais. Sobre a sua carreira, ele que é natural da cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, iniciou ainda no Audax do Rio de Janeiro, né, no ano de 2013, fazendo 3 partidas naquela temporada, ainda na disputa da Copa Rio, continuou no Audax até a temporada de 2015, até o comecinho de 2016, para ser mais preciso, passou rapidamente no Ipiranga, do interior da Bahia, de Salvador, né, o Ipiranga, tradicional equipe, estava na segunda divisão do Campeonato Baiano, naquela temporada marcou 4 gols antes de chegar na equipe sub-23 do Bahia, né, não teve muitas chances por lá, passou rapidamente também no Fluminense de Feira, jogou apenas 2 vezes no Bahia, no elenco principal, e no finalzinho de 2017
foi contratado pelo Bragantino, né? 6 partidas no total, com 1 gol marcado. Em 2018, no caso, naquela começo de temporada, ainda com o então Bragantino, ele foi bem também, com ótimos números, 33 jogos com 11 gols marcados, até pegar aqui direitinho para vocês, em 2018. Depois disso, né, ele acabou se transferindo para o Sport, não foi tão bem por lá, na sequência do ano, 7 partidas, não marcou nenhum gol. Pelo Bragantino, né, desses 33 jogos com 11 gols marcados, foram aí no caso 5 no Campeonato Paulista, 1 na Copa do Brasil e outros 5 também na Série C do Campeonato Brasileiro, começando, né, até aí pequenos destaques já em competições nacionais. No ano de 2019, também uma nova boa temporada, 38 jogos com 10 gols marcados e 2 assistências, foi campeão também da Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Bragantino. 24 jogos na segunda divisão com 6 gols marcados. Até olhar aqui direitinho para vocês, no caso, em quantas partidas dele, no caso, ele foi titular, porque eu lembro que o titular do Bragantino naquela campanha era o Ítalo, né? Até fechar aqui. No ano de 2019, segundo o SofaScore, 24 jogos na segunda divisão com 6 gols marcados, sendo 15 deles como titular. Então teve uma mescla, né? Às vezes era titular, às vezes ficava no banco de reservas, 6 gols marcados naquela segunda divisão. Em 2020 se transferiu para a Ponte Preta, também fez uma boa Série B do Campeonato Brasileiro, somando aí apenas os seus números na segunda divisão pela Ponte, 31 atuações, 22 delas como titular, 5 gols marcados e também 2 assistências, e foi no caso uma aposta da diretoria do Juventude, né, para a temporada de 2021, até mesmo chegou a trabalhar, não, foi bem no comecinho do ano, né, então não trabalhou com o técnico o Jair Ventura. Naquele momento, se eu não me engano, era o Marquinhos Santos, né, o treinador do Juventude. Foram 27 jogos no total, com 12 gols marcados, sendo no Brasileirão, em 12 partidas, 7 bolas na rede, né? O Juventude, naquele momento, ele tinha 9 gols na competição, sendo 7 do Matheus Peixoto, e ele foi negociado por menos de R$1 milhão, mais ou menos 980 mil, e toda essa grana foi para o Bragantino, que tinha contrato com ele, no caso, só até o final do ano. O Juventude ficou sem o seu principal goleador e ainda, né, sem nenhuma compensação financeira. Muito difícil nessa temporada passada do Juventude, conseguiu escapar com rebaixamento. Dos seus outros gols também, né? No caso eu falei, foram 7 no Brasileirão, 1 na Copa do Brasil e mais 4 também na disputa do Campeonato Gaúcho, antes dessa passagem no Metalista. Então, assim, não é um jogador, por exemplo, consolidado, que grande craque do futebol brasileiro, mas já demonstrou qualidade na Ponte Preta, no Bragantino, no Juventude, agora no Ceará, convivendo com alguns problemas de lesões. Acho que sendo essa referência para o começo do ano, pode sim ser uma boa alternativa. Não dá para fazer loucura, né? No caso, pagar, igual foi o Ceará, 3 milhões de reais. Acho que o Goiás não tem essa condição, mas para o começo do ano, esse tinha um nome empolgante, parece muito com as características do Pedro Raul, quem sabe tendo o mesmo destino, e isso faz muita diferença quando o jogador vai olhar, olha, né, o Pedro Raul teve uma trajetória parecida com a minha e chegou aqui, né, nesse mesmo clube e conseguiu se recuperar, sendo um dos artilheiros, né, do futebol brasileiro. Acho que pode sim pesar nessa questão do jogador também vindo lá do futebol europeu. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Pode deixar aqui embaixo nos comentários a sua opinião a respeito desse jogador, se você já viu, no caso, ele atuando, né, pelo Ceará, no Juventude, lá mesmo no futebol europeu. Deixa aqui embaixo a sua avaliação, até que ponto, né, o Goiás deve investir nessa transação, né, começando na temporada com 2 centravantes. Acho que ele é melhor do que, por exemplo, o Lincoln ou até mesmo o Guilherme Bissoli, mas pode deixar a sua visão aqui embaixo também nos comentários. E os nossos outros vídeos aqui do Goiás News vou deixar na tela final. E hoje mais tarde também por volta, hoje tem jogo da França, né? Então mais ou menos por volta de umas 6h30 eu coloco outro vídeo aqui falando sobre o Marlon, atacante do Paysandu, mais um que no caso é pretendido pelo Goiás, falar um pouco mais sobre as suas características de jogo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!